Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre pré-diagnóstico TDAH, pró-diagnóstico TDAH e as grandes polêmicas relacionadas ao modismo TDAH, né? Eu vou tentar trazer com uma forma bem acolhedora, mas mesmo nenhum ponto de vista mais relacionado a algumas dúvidas que vocês têm, tá? Então na capinha vocês viram que eu peguei uma caixinha, uma pergunta que vocês colocaram pra mim, mas vou também responder outras perguntas pra vocês, tá bom? Kátia Horta, sou psicopedagoga, mais de 10 anos nessa jornada, meu nicho maior é de concursos públicos. Hoje também atendo adolescentes com dificuldades de aprendizagem, mas também sou psicanalista, então não só relacionado a isso, mas com terapeuta, e nesse caso eu atendo o mundo todo, principalmente nas questões de ansiedade, tá bom? Pós-graduada em psicofármaco, pós-graduanda em fármacos, finalizando já e continuo me atualizando. Importante entender que a neurociência, apesar de estar em ênfase, ainda engatinha. Temos muitas coisas ainda para ser descobertas, tá bom? Então, em constante evolução. E por que eu já falo isso no início do vídeo? Porque possivelmente tudo que falamos antes, tudo que falamos hoje, ou uma boa parte daqui a alguns anos, bem provável que agreguem, some ou até de certo modo subtraia algumas informações, tá bom? Então nada é fechado, seja qualquer profissional que você mais admire. Então hoje nós temos essa referência, tá bom? Essa fala. Vai saber daqui a alguns anos quem estiver ouvindo o meu vídeo. Então já deixo bem claro, esse vídeo é de 2024, tá bom? Vamos colocar primeiro como referência, vocês enviaram para mim no privado, sobre a polêmica que está tendo de uma influencer que tem um filhinho pequenininho que foi diagnosticado com TDAH, e a reação da mãe dessa influencer, que eu vi que vocês começaram a chamá-la como negacionista, e de certo modo eu entendo a filha, né, e entendo também a mãe, então eu vou explicar os motivos relacionados a isso. Para nós, como psicopedagoga, o ideal para o TDA ou misto TDAH é que comece a ser feita análise relacionado à época da alfabetização, por entendermos ser mais preciso, tá certo? Mesmo a criança pequenininha passando por neuropsicólogos, ainda assim, por mais que tenham ferramentas que se adequem a esta idade, ainda o ideal é que entre na seara do pré-diagnóstico, tá certo? Diferente do autismo. Lembrando que autismo e TDAH são questões de transtorno de neurodesenvolvimento. Você não desenvolve na fase adulta, você nasce com transtorno de neurodesenvolvimento. Já recebi muitas pessoas que, quando eu vou analisar o histórico, ela entende que ela desenvolveu na fase adulta. Não é assim que acontece, tá bom? Para nós, o ideal é que seja na época da alfabetização, porque ali a gente consegue estar mais próximo da certeza. Nunca podemos falar 100% de nada, mas bem mais próximo daquilo. Olha, teu filho tem transtorno de neurodesenvolvimento, no caso TDAH. Geralmente vem com alguma comorbidade, talvez ansiedade, tá? Vamos supor, dar um exemplo. Se a criança tem essa desconfiança de ser TDAH, qual é a importância de analisar como um todo as questões emocionais, como que é a base familiar, as questões nutricionais, já que déficits nutricionais também afetam relacionado às questões da atenção. Também tem que ser analisado como a estrutura da família, se é uma família disfuncional ou não, se a criança sofre algum tipo de... Então são todas essas coisas que precisam ser analisadas, e quando é muito pequenininha fica um pouquinho mais difícil. Acredito que o bebê que foi diagnosticado com TDAH teve com base a predisposição genética relacionada à mãe, porque pelo que eu entendi por cima, a mãe foi diagnosticada como TDAH. Logo, possivelmente, o filho também tenha esse pré-diagnóstico, que eu entendo como pré-diagnóstico, não um diagnóstico fechado. Mas, enfim, não fui me aprofundar nisso. Se você se sentir à vontade, escreve aqui, complementa este vídeo, tá bom? Para nós ali, mesmo passando por um neuropsicólogo, mesmo que usem as testagens e as ferramentas adequadas para aquelas questões, mesmo analisando, pelo que eu entendi, não é uma família disfuncional, uma família que tem recursos bons,
o medo de trazer diagnósticos é colocar já um rótulo. Não estou dizendo que é o caso dessa criança, só estou trazendo em pauta aonde pra gente seria o ideal fechar um diagnóstico. Eu não sei se foi fechado ou se é um pré-diagnóstico. Eu vi que ela citou alguma pontuação de 0 a 10 ou de 5 a 10 que chegaria ao autismo ou só TDAH. E acredito que essa investigação, dependendo do profissional, né, pelo que eu entendi, é um profissional bem informado, eu acredito que ainda continue investigando, tá? Então, tô colocando aqui a minha visão e compreendo o negacionismo da mãe. Muitos pagam pela descrença de uma boa parte, porque realmente tem muita gente com diagnóstico que não é apropriado. De repente, o diagnóstico estaria mais relacionado a um TAG, relacionado a um TAB, que no caso é bipolar, que no caso é o transtorno de ansiedade generalizada, déficits nutricionais, enfim, além de outras situações biopsicossociais que precisam ser levadas em pauta, tá bom? E aqueles que realmente são TDAHs, aqueles que realmente têm um diagnóstico bom ou ainda estão investigando esse diagnóstico, que não se sentem acolhidos, porque realmente muitos de nós sofremos pelo fato de não sabermos o que a gente tinha. Mas realmente eu tenho recebido muitas pessoas com diagnóstico não acertados, tá bom? Já peguei gente, principalmente sendo TAB, que é o bipolar, tomando o Venvance. Vou trazer o nome, tá? O Venvance, que é um psicoestimulante. A bipolaridade é difícil de ser diagnosticada. E se você colocar as questões de ciclar no processo de mania, já que o bipolar tem um tipo 1, tipo 2, vamos colocar no tipo 1. Tomando psicoestimulante, acaba agravando ainda mais quando cicla no processo de mania, tá? Então, são todas essas preocupações e eu pego vários, não são poucos, tá? Acho que de cada 5 que chegou na minha mão, quando eu vou analisar, é 1. Então, eu sempre acabo encaminhando para as testagens do neuropsicólogo. Se está na fase adulta, eu entendo ser um pouquinho mais preciso quando é um pouquinho mais bebezinho. Então, eu acredito que deve ter um desafio maior aí para quem faz essas testagens. E eu acredito que traga essa informação relacionada ao que eu estou falando também para os pais, que é importante trazer essa informação, né? Ah, mas desde pequeno, se ficar sabendo, não é melhor? O meu medo, não estou dizendo reforço que é relacionado a essa criança. A minha preocupação é que muitas das vezes recebe um rótulo. Já peguei, por exemplo, um adolescente rotulado como TDAH e acabou criando esse reforço para justificar os motivos que precisavam ser melhorado em outras situações. Era uma criança que tinha que se virar sozinha, uma criança que não estava conseguindo acompanhar as tarefas, mas em caso específico, dando exemplo, o português, nas outras era muito bom, mas era uma criança que tinha que acordar muito cedo, tinha um monte de cursos, já estava assim, realmente fadigada, não estava dormindo direito, enfim. O ideal, já vamos colocar aqui sobre a fase desse processo de investigação. Passa, se está na época de alfabetização, pelo psicopedagogo. O psicopedagogo, nas questões biopsicossociais, vai fazer essa análise. Analisando, identificando o TDAH, é encaminhado, que é o ideal, para um neuropsicólogo, que vai continuar com as testagens. Terceiro ponto, tanto psicopedagogo como neuropsicólogo fechou o diagnóstico, olha, possivelmente é TDAH ou TDAH. Encaminha-se para o psiquiatra. Lembrando que para que esse processo aconteça, todo histórico familiar não é só predisposição genética, porque mesmo que traga predisposição genética dos pais, a gente não sabe se também foi feito um diagnóstico acertado. Então a gente tenta, pelo menos com a criança ou com o adulto, a criança pós 6 anos, para mim é o ideal. Tá certo? E para mim não é porque eu estou inventando isso, com base naquilo que a gente entende de modo geral, tá bom? Não desconsiderando o bebê que teve esse diagnóstico, não estou aqui para desconsiderar, mas no caso específico, vamos supor que essa criança viesse até mim, daria também essa informação para a mamãe. Mas você veja bem, quando vocês vêm com o próprio diagnóstico ou um profissional que acaba
Tá, vou trazer um outro exemplo aqui para vocês, para mim, com base em mim. Às vezes eu pego vocês com esse diagnóstico, sou TDAH, pronto. Pegou, fez as perguntas, fez as testagens no YouTube, ou no Google, o ChatGPT, trouxe resposta para vocês, mas que muitas vezes é um espectro de TDAH, ou seja, hoje em dia, com os dias atuais, com tantas informações, com tantas distrações, se a gente for colocar, quase todo mundo é TDAH. Você já pegou as perguntas relacionadas à identificação? Então, sim, é legal que você veja aquilo, você fique desconfiado, leve para um bom profissional. Muitos não têm acesso, não têm recursos para investir no psicopedagogo e no neuropsicólogo. Não tem. Então, vai direto a um médico que de repente só tenha, um psiquiatra que de repente só tenha 15 minutos para falar com você e tá bom. Então o TDAH, ele vai lá, é mais ou menos a questão da virose, né? Então você vai lá, possivelmente você tem uma virose, então um antibiótico ou anti-inflamatório junto com dipirona de 8 em 8 horas. Isso acontece, gente, não só relacionado a isso. Qual o problema? Tá tudo bem se você, não falo de modo geral, porque acaba aqueles que têm o diagnóstico assertivo, às vezes pagando pela descrença daquele que não tem. E mesmo aquele que não tem o diagnóstico correto, eu entendo que vocês ficam à mercê dos outros profissionais, né? Então, se você vai no médico, o médico olha para você e fala assim, olha, você tem isso. Possivelmente você vai acreditar naquilo, até porque ele é um profissional que se formou para investigar e trazer um diagnóstico para que você possa fazer um bom tratamento, mas não é o que vem acontecendo, porque realmente não é fácil diagnosticar o TDAH. O autismo, não vou falar que é fácil, o autismo ou o TDAH, mas entende, nas referências da fala. Então, se eu vou, a fala é quando a gente fala questão de clínica, tá? Se eu vou até o profissional e eu fiz todas as testagens, eu falo, olha, porque isso, mas o profissional não chega lá no âmago da tua infância e às vezes vocês não lembram as questões do histórico. Quer ver outro exemplo? Para nós, suponhamos que você seja TDA, transtorno de déficit de atenção. Tá lá na escolinha, professor tá dando as aulinhas, se você tem déficit de atenção, você tá lá voadinho, que é isso, tá? Você tá lá voadinho, não consegue prestar atenção, uma criança que não consegue prestar atenção, com certeza ela não tá aprendendo. Então pronto. A mamãe vem e fala assim, meu filho não está indo bem na escola, não consegue assimilar, não consegue entender os conteúdos. Daí a primeira coisa que eu pergunto, em casa, ela tem ajuda relacionado a isso? Sim, mesmo assim, estou tendo dificuldade de fazer com que meu filho avance. Pronto, daí a gente já começa a investigar um pouco melhor. Mas eu já peguei casos assim. Minha filha tem TDA, vamos mudar um pouquinho de exemplo. Minha filha tem TDA, não consegue assimilar as coisas, mas ela tem nota boa. Daí eu pergunto assim, e as questões não é relacionada à sua nota, entende? Eu só tô dando pontos de partida e referência, tá bom? Aí chega lá na casa, eu pergunto assim, como que são as notas? Não, as notas dela são boas. Daí depois eu pergunto, mas ela chega em casa e a criança de 8 anos, ela senta e estudar, ela tem apoio de alguém ou ela estuda sozinha? Aí a mamãe responde assim, não, eu sento e estudo com ela. Então você percebe que aqui talvez o TDA tem nota boa, porque ela tem esse apoio dentro de casa, do tutor dela sentando e puxando essa atenção, dando essa estrutura que precisa. Aí vamos dar o segundo caso, não, ela estuda sozinha, ela tem nota boa. Aí já chama a minha atenção. Por quê? Uma pessoa que nasceu com transtorno de neurodesenvolvimento, que não consegue ter uma notinha boa, porque não tem apoio, ela senta sozinha ali a estudar, obviamente que ela vai ter dificuldade, já que ela tem dificuldade na atenção sustentada, além de outros fatores. Então, aqui nesse cenário, a nota não seria boa, porque não está conseguindo prestar atenção junto com uma professora num ambiente de aprendizagem. Imagine num ambiente sozinha, sendo criança, que não tem um tutor. Você acha que a criança vai ter toda essa maturidade tendo transtorno de neurodesenvolvimento? Não. E aí, por que entra a referência das notas, tá? Que eu não quero ficar trazendo vários exemplos para o vídeo não ficar longo.
Vocês compreendem o que você está ouvindo? Possivelmente, se você é TDA ou TDAH, ou se você está sofrendo essa descrença com o seu filho, lembre-se que isso não é para você. São só mais questões informativas para quem ainda está no processo de investigação. Então, o que é importante? Muitos não têm esse recurso, mas o que é o ideal para tomar cuidado para que seu filho ou você não seja tratado de forma errada, aquele rótulo, ou seja, tá aqui as respostas, sou TDAH. Então vocês vêm até mim, de cada 5 com diagnóstico, 1 eu percebo o que é. Tendo crise de ansiedade. Aí eu vou analisar, faço as perguntas, avalio as questões, pergunto sim do histórico escolar, pergunto as questões biopsicossociais, pergunto qual foi o último exame de sangue, pergunto qual é a estrutura familiar, pergunto tudo, porque isso tem que ter como referência. E eu vejo que muitos profissionais não pedem, não estou dizendo todos, muitos não perguntam. Se você imagina uma pessoa que tem uma família disfuncional ou está sofrendo, tá sofrendo tudo isso, vai para uma escolinha, óbvio, ou tá sofrendo na escola, claro que isso vai refletir nas notas, claro que vai. Só que ao invés de ser tratada adequadamente nas questões como que eu posso falar? Nas questões da ansiedade, nas questões relacionadas a... Então, vocês percebam, aí TDAH começa a tratar com psicoestimulante, aquilo que era para fazer bem, acaba piorando, vocês não têm noção do impacto profundo que tem na vida do adulto, ou até mesmo da criança, piorou ainda a criança. Então é um olhar que precisa ter. Estão vendo um exemplo? Ah, mas a pessoa pode ter passado por isso e ser TDAH, sim. Mas vamos supor que a gente pega vocês sendo crise de ansiedade. E aí eu percebo que são encaminhadas para um psiquiatra. Vocês saem com a receitinha felizes, tomando psicoestimulante junto com um tratamento de ansiedade. Para mim, que tenho formação em psicofármacos, isso vai dar um curto-circuito. Porque o ideal é que trate primeiro a ansiedade, depois entre com o psicoestimulante, com pré-diagnóstico, analise como o organismo se comporta e aí sim se mantém. Então, pré-diagnóstico é a forma mais sensata que um profissional traz para vocês para ir avaliando. E uma boa parte é TAG. E o pior quando é bipolar, porque o bipolar mal diagnosticado, tomando psicoestimulante, principalmente o tipo 1 que cicla bastante entre as questões e as questões relacionadas à mania, isso piora muito, é um perigo, onde tem um índice de muito grande. E eu vejo sim gente passando por isso, tá? Então, só trazendo para vocês o porquê o pré-diagnóstico da criança que não está em fase de alfabetização, possivelmente olhando a predisposição da mãe da criança, é relevante, sim, mas eu entendo como pré-diagnóstico, coisas que conforme for avançando dá para ter um olhar clínico um pouco mais assertivo, tá? São somente questões de informação. E sim, não vou falar de modismo porque eu acho que é uma palavra muito pejorativa, mas há sim muitas pessoas com diagnóstico errado, realmente, e muitos que são TDAHs e não têm também um diagnóstico possível como TDAH. Então, é um conflito entre profissionais e entre quem traz. Eu já peguei gente com diagnóstico errado, fui informar, olha, possivelmente recomendo que você faça acessagem com neuropsicólogo, porque eu acredito que você não tenha transtorno de neurodesenvolvimento, acredito que você não seja TDAH, mas eu vejo muito mais as questões de ansiedade que precisam ser tratadas. E explico, tá? Uma pessoa que está ou que é TAG, que está passando por um processo de crises, claro que vai ter dificuldade acentuada de atenção, porque perde totalmente a clareza e o controle dos pensamentos e a mesma coisa do corpo, entende? Então, obviamente, e questões nutricionais, B12 baixa, D3, anêmico, tudo isso biopsicossocial tem que ser levado em consideração. E eu compreendo as pessoas que se sentem não acolhidas,
relacionado a isso, porque acabam pagando por outros que estão com o diagnóstico errado. Mas vocês pensem, numa sala de aula, você de 12 crianças com percentual mundial para o TDAH, o TDA, trazer para mim 90% de que as crianças, em relação a essa probabilidade numérica, que todos sejam TDAHs, e quando eu analiso, eu não vejo assim. Eu acredito que aonde é que eu fico preocupada e precisa ser tomado cuidado, é a mesma coisa de alguém falar para você que você tem no pâncreas, e na verdade você tem no intestino. Algumas coisas eu tô falando em voz baixa para não bloquearem meu vídeo. E aí você vai tratar o pâncreas. Então, uma pessoa que é bipolar, ela pode ter outras comorbidades. Ah, mas você não tá... Sim, gente, só tô trazendo de forma assim... Teria que ser 3 vídeos para trazer todos... Eu sei que sempre vocês vão trazer alguma lacuna. Eu sei, mas entenda. O contexto é com vocês também, tá bom? E tratando com psicoestimulante, sendo que poderia estar tratando essa parte em específico. Talvez no primeiro mês, no segundo mês, a pessoa vai se sentir bem. Talvez, se ela estiver em crises, não. Porque você imagina, eu estou tendo crise de ansiedade, eu coloco em você um psicoestimulante. Gente, você sabe o que é um o café. Não tome café porque vai acentuar a sua crise. Não tome psicoestimulante. Não tome estimulante. Agora, psicoestimulante pode. Psicoestimulante é muito mais potente que isso. Então, eu percebo que vocês às vezes não conseguem assimilar. Então, é complicado. Precisa ter esse tipo de informação. É importante a gente parar e ter essa reflexão. E sim, eu vejo que todo mundo é TDAH. E sim, uma boa parte pode ser. Uma boa parte, não do percentual de 100, uma boa parte 90%. Porque não é esse percentual que existe. Há referências relacionadas ao espectro. Imagina nos dias, espectro TDAH. Que é aquela sombra, aqueles índices. Você pega um questionário, se eu der aquele questionário que você pega no Google e que você percebe que você tem dificuldade, logo eu sou TDAH. Só que não é assim as coisas nos dias atuais, com um monte de questões de distração, num país subdesenvolvido em que a educação é sucateada, que não foi desenvolvido a leitura, famílias realmente que passam por dificuldades, inclusive nutricionais. Tá? Famílias disfuncionais. Então é um desafio pra gente também conseguir trazer essa informação e fazer com que vocês entendam, pelo menos dentro da minha parte, o quanto eu fico preocupada, porque eu já vi gente perdendo por causa disso. Então é aí onde entra a preocupação e o desafio, tá? Então é mais um vídeo informativo. Então vamos novamente reforçar. Passou pelo psicopedagogo, que encaminha para o neuropsicólogo, fechamos um diagnóstico, manda para o psiquiatra. Às vezes vocês vão direto para o psiquiatra ou o neuro, vocês vão direto para ele, vão lá e falam assim, porque isso, e uma boa parte acaba dando a receitinha para vocês, que é a história da virose, né? Uma boa parte. Aí vocês voltam para casa, as crises começam a piorar, entram no processo. E não vê avanço no começo até, porque você fica animado, fica empolgado, porque é gostosinho no começo. Fica lá uma vibe bem legal. Só que daí vai pra cima e daí começa pra baixo. E vocês querem forçar. Aí volta no psiquiatra, o psiquiatra pega e fala assim, vamos tomar aqui um Rivotril, uma fluoxetina. Vai virando um angu. Aí tá aqui, de repente você só é TAG, transtorno de ansiedade generalizada, mas tá lá tratando e coloca o psicoestimulante, tá tratando e coloca o psicoestimulante, e vai virando uma bola de neve. E eu pego uma boa parte acontecendo isso, tá certo? É aí onde eu fico assim, de cabelinho em pé. Então, entendam com muito amor, com muito carinho, entendam a minha informação, e talvez isso não sirva para você, mas talvez você possa compartilhar com alguém que precise dessa informação. Talvez você tenha um diagnóstico, realmente o teu filho tem um diagnóstico bom, tá? Não, a ideia de gravar esse vídeo não é desconsiderar quem já tem um bom diagnóstico, mas informar
quem talvez ache, olha, sei lá, ao invés de eu melhorar, eu tô ficando ruim. Ah, eu passei pela Ritalina, depois eu fui pela Ritalina de longa duração. Ah, eu passei pelo Venvance. Ah, agora estou no atomoxetina. A atomoxetina que é muito bom para quem tem comorbidade da TAG, TDAH, comorbidade TAG. Você não pode entrar com psicoestimulante. Então, hoje em dia é entrado com a atomoxetina, que não é um psicoestimulante, tá? Então, hoje, ainda bem que para quem realmente tá com um bom diagnóstico e tenta esse caminho aqui, dá muito que bem. Mas tem que ter exame de sangue, gente. Tem que ter o histórico familiar, o histórico escolar. Precisa ter, tá bom? Para que vocês consigam fluir, ter paz, consigam estar tranquilos e realmente tratando de forma bem consciente e responsiva, tá bom? Lembrando e reforço que se você tiver um diagnóstico assertivo, acertado, tá ok, graças ao bom Deus, você teve realmente essas condições de estar fazendo uma boa investigação. Você que está me ouvindo e percebeu que foi diagnosticado, mas não está tendo uma boa melhora e foi direto ao psiquiatra, seria bom você ir atrás de outros pontos de vista e procurar profissionais que são especializados no transtorno de neurodesenvolvimento, principalmente se você perceber que você está indo cada vez mais para o fundo do poço. De repente você está ouvindo o meu vídeo, de repente você sabe de alguém que está passando por isso, então encaminhe esse vídeo, tá bom? Espero que de algum modo tenha trazido as informações para você e de forma muito acolhedora, tá certo? É isso, acho que respondi uma boa parte das dúvidas e complementa aqui, caso tenha faltado alguma observação minha no vídeo, tá bom? Beijão, fique bem.